Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse bônus especial sobre saladas. O verão tá chegando e a gente precisa de uma saladinha aí para enriquecer os nossos cardápios, uma comida um pouco mais fresca e que não seja tão saborosa quanto a comida quente. A gente está acostumado a uma salada básica aí de alface, tomate, uma cebola, mas a salada pode ser muito além disso. Ela precisa ser muito deliciosa e existem 5 passos para você conseguir ter uma salada tão saborosa quanto as que você vê em restaurante. A palavra para que isso aconteça é o planejamento. Você precisa, da mesma forma em que você planeja um cardápio, você também precisa planejar as suas saladas dentro do seu cardápio. Se você tem preguiça de comer salada, e eu acho que essa é o grande problema da maioria das pessoas, tem preguiça de comer a salada porque ela precisa ser lavada, ela acaba dando mais trabalho. Se você tem esse problema, você precisa que esses vegetais estejam prontos para consumo na sua geladeira. E isso você vai conseguir com a higienização dos seus vegetais. Você vai começar então fazendo um cardápio para a sua semana. Você não precisa ter todas as folhas, você escolhe 1, 2 folhas aí que você vai fazer durante a semana. Você vai higienizar folhas, verduras, legumes assim que você chegar do mercado. Por quê? Porque isso vai evitar que você coloque na sua geladeira e não tire mais ela de lá. Seque bem essas folhas depois de higienizadas em hipoclorito de sódio por 15 minutos. Você vai secar bem essas folhas com uma centrífuga de saladas ou até mesmo com um pano de prato. Mas eu aconselho a centrífuga de saladas porque a durabilidade das suas folhas vão ser muito maiores. E em seguida você vai armazenar essas folhas, né, principalmente as folhas, em um pote. Eu gosto muito de utilizar esse pote aqui. Ele tem 3,2 litros. Ele é um pote baixo e você consegue armazenar aqui dentro uma cabeça de alface tranquilamente. Então, como eu faço? Vou mostrar para vocês como eu faço. Ela tá com espinafre aqui, já faz mais ou menos uns 10 dias. Eu seco bem, coloco um papel toalha ou também pode ser um pano de prato. Só que o pano de prato ela acaba sendo um pouco grosso. Mas eu coloco um papel toalha, coloco esses vegetais secos aqui dentro, tampo e desse jeito eles vão permanecer na minha geladeira por 10 a 15 dias. Em ótimas condições, gente, de verdade, eles ficam perfeitos. Ele precisa realmente estar bem seco, mas se você seguir esse passo de secar bem as suas folhas, eles vão durar de 10 a 15 dias na sua geladeira tranquilamente. Alguns tipos duram menos, né? Então, prefira as folhas que sejam um pouco mais grossas. Então, até mesmo alface, quando for comprar uma alface, prefira a alface americana, a alface romana, elas têm maior durabilidade do que a alface crespa. Os demais vegetais, vocês já aprenderam como armazenar nas aulas que eu ensinei sobre congelamento e vocês conseguem armazenar, ter esses vegetais aí, cenoura, a rabanete, até mesmo mandioquinha, né? Os vegetais que a gente utiliza para nossas saladas, vocês conseguem deixar armazenadas e prontas para consumo também na sua geladeira. Então, com tudo pronto, com tudo higienizado e pronto na sua geladeira, a gente agora vai aprender a montar uma salada perfeita. E primeiro eu quero te explicar sobre os grupos alimentares. Então, da mesma forma que a gente monta um cardápio e monta um prato para uma refeição, a gente também monta esse prato para uma salada. Eu tenho aqui uma imagem que é do Guia Alimentar da População Brasileira, que representa os grupos alimentares que a gente deve ter em um prato. Então aqui a gente tem 50% de hortaliças,
12,5% de feijões e 12,5% de carnes, isso daqui compõe proteínas, e 25% de tubérculos, raízes, cereais. Então, sempre que a gente for montar um cardápio, pensar em uma salada, a gente vai colocar isso na nossa cabeça e vai ser muito mais fácil de você começar a criar as suas próprias saladas. Hortaliças, né, principalmente aqui, a gente precisa aprender a variar. E como que a gente vai aprender a variar? Leve em consideração a sazonalidade deles durante o ano. Então, tem época que a gente encontra espinafre mais fácil do que outras. Tem época que a cenoura está mais docinha em determinado período do que outros. Então, abobrinha, né? Então, você vai perceber, começar a perceber no mercado que os ingredientes que são da estação, eles estão mais baratos. Isso vai ajudar você a economizar na sua casa. Então, segundo passo, escolha a base de hortaliças que vai compor a sua salada. Então, aqui você vai pensar em uma folha ou um mix de folhas que pode ser, por exemplo, eu quero trazer um pouco mais de crocância, então eu posso trabalhar a alface simples, alface americana ou um repolho e trabalhar esse mix de hortaliças que a gente tem. De hortaliças que eu digo das folhas, né? Das folhas que a gente tem. Então elas vão ser a base para nossa salada. Essas folhas elas são ricas em fibras e vão ajudar a trazer ainda mais saciedade para nossa refeição. Uma dica aqui bem importante é nunca cortar as folhas com faca. Utilize sempre as mãos, rasgue as folhas, porque dessa forma as fibras danificam menos do que se você cortá-las com a faca. Então você vai pegar essas folhas ou um mix de folhas que você escolheu e vai colocar na sua saladeira. Aí passamos para o passo 3, que é escolher 3 opções de legumes da estação. Essas 3 opções você vai focar nas cores. Quanto mais cores a gente tiver, melhor. Quanto mais colorida essa nossa salada for, mais nutritiva ela será. Então você vai conseguir isso com variedade. Pense no brócolis, na abóbora, na abobrinha, o pepino, tomate, cogumelo. Enfim, gente, leve em consideração os ingredientes da estação, como eu falei no passo número 1. Não pense apenas em colocar os ingredientes crus. É possível também trabalhar as diferentes formas de cocção dos alimentos nesses ingredientes que você vai trazer. Então você pode usar a cenoura crua, mas você também pode usar a cenoura assada. Você pode usar a abobrinha crua e laminadinha, mas você também pode usar a abobrinha grelhada. Pode usar também uma abobrinha crocante, a beterraba dá para ser crocante. Então pense nas texturas que vocês conseguem obter desses ingredientes que vocês vão trabalhar. O quarto passo é a proteína. Então vocês já viram aqui que a gente pensou nas hortaliças. Agora a gente vai pensar na proteína. A gente precisa de uma proteína porque ela vai trazer saciedade para a nossa refeição. Se a sua proteína for de origem animal, prefira proteínas com corte magro. Então frango, filé mignon, miolo de alcatra, coxão mole, lombo de porco, peixe. E se você é vegetariano, insira uma proteína vegetal, né? Então a gente pode colocar as leguminosas, a gente pode colocar o tofu, pode colocar o tempé. Então existem várias opções de proteínas que a gente consegue colocar nessa salada. Você precisa escolher uma para a sua salada. O passo número 5 é correspondente ao carboidrato. Você precisa também inserir um carboidrato, né? Lembra que aqui a gente já colocou a hortaliça, colocou a proteína, agora a gente precisa de um carboidrato. Esse carboidrato pode ser no formato de chips, por exemplo, um tubérculo, uma mandioca chips,
uma batata doce, chips, ou até mesmo assada, cozida. Pense nas texturas também que você consegue obter com esses ingredientes. E por fim, o passo número 6 é o molho. A gente precisa de um molho saboroso para nossa salada. É ele que vai dar aquele toque especial. O molho vai fazer com que a nossa salada não seja algo sem graça. Ele vai trazer vida, ele vai trazer ainda mais sabor para o nosso preparo. É importante seguir uma proporção para esse molho, tá? Então vocês sempre vão utilizar uma parte de ácido, que seja o vinagre, o limão, o suco de laranja, para 3 partes de azeite ou qualquer outra gordura que você vai utilizar. E aí você vai usar os aromáticos, né? Então sal, pimenta, se você quiser colocar uma mostarda, um mel. Pense na composição dessa sua salada, pense nas combinações dos outros ingredientes que você já colocou para essa salada. Dessa forma, eu tenho certeza que as suas saladas elas vão ser muito mais saborosas, muito mais nutritivas e coloridas. Sabe vão ser aquelas saladas de encher os olhos. Você nem vai precisar de acompanhamento para essas saladas, né? Você pode realmente montar um prato inteiro de salada e se deliciar aí durante o verão. Eu deixei um receituário de saladas e molhos para vocês ativarem a criatividade de vocês, o repertório de vocês e conseguirem cada vez mais criarem as suas próprias receitas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou na nossa comunidade lá no Facebook. Até a próxima!